Muito bem, bem-vindos, alunos e alunas, ao início do nosso curso Conceituação Cognitiva. Recentemente nós tivemos uma aula ao vivo, né, sobre o raciocínio clínico em terapia cognitivo-comportamental e nós estamos agora iniciando as primeiras aulas em conceituação cognitiva. Hoje eu e Ana estaremos dando algumas pinceladas gerais sobre o que é conceituação cognitiva, como que isso pode ser importante para o desenvolvimento de um plano terapêutico bem-sucedido do paciente. E também a gente vai entender um pouco sobre como aqueles conceitos iniciais da TCC, como pensamentos automáticos, crenças, né? Como que isso cabe dentro da conceitualização cognitiva. No próximo módulo, a gente vai para o estudo da seta descendente, que é aquela forma da gente acessar, né, as crenças nucleares. No módulo seguinte, a gente vai estar estudando sobre como a gente pode identificar padrões cognitivos dos pacientes. E no último módulo, na última aula, nós vamos construir juntos o mapa cognitivo do paciente. Lá na plataforma, nós temos uma paciente chamada Sofia, com seus problemas, com as suas demandas, e aí a gente vai em diálogo com a plataforma, nós vamos compreendendo a situação da Sofia e vamos lá na última aula fazer a conceitualização cognitiva completa da Sofia juntos. Então, vamos embarcar juntos nessa viagem. E junto com a gente está a psicóloga Iana Freitas. Bem-vinda, Iana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Né, para mim, a conceituação cognitiva é como se fosse um mapa que vai nos nortear e é primordial, né, a gente compreender, né, e saber. Está sendo uma honra estar aqui com vocês. Sou Iana Freitas, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, como você já deve ter percebido, a terapia cognitivo-comportamental ela é uma abordagem que leva em consideração que um tratamento bem-sucedido precisa ter um início, meio e fim, uma estrutura bem desenhada e um acompanhamento científico e concreto do paciente. Para isso, o primeiro passo é essa construção colaborativa da conceituação cognitiva. A gente vai agora para os slides. Acompanhe a gente. Pronto, estamos aqui nos slides que preparamos com carinho para essa nossa primeira aula, entendendo que a jornada do paciente é uma jornada que se inicia a partir de situações que levaram esse paciente a perceber que alguns sofrimentos, algumas questões na vida dele precisavam ser endereçadas de alguma forma. Infelizmente, a maioria das pessoas não procura formas saudáveis, nem formas funcionais de endereçar a resolução desses sofrimentos, né? A gente pode ver até mesmo pelas músicas, pelos bares cheios, né? E por quantas situações que a gente encontra nas delegacias da mulher, nas situações envolvendo vários tipos de crimes e abusos de substâncias, que a forma como a cultura costuma normalmente lidar com questões de sofrimento psíquico é com a tentativa de apagamento e distração daquilo que está gerando os problemas emocionais. A TCC
iniciando pelo primeiro passo, que é a conceituação cognitiva, ela vai justamente na direção oposta. Na conceituação cognitiva, a gente vai ter um desenho colaborativo junto com o paciente daquilo que está gerando o sofrimento emocional. Então, a gente vai ali, através do diálogo, do questionamento, com muita empatia, cuidado e respeito com o paciente, a gente vai tentar encontrar as raízes que estão levando esse paciente a ter um funcionamento disfuncional que, consequentemente, está levando ele a ter consequências que levam a sofrimentos emocionais, a dificuldades com relação aos relacionamentos interpessoais dele, às situações no trabalho e às relações envolvendo desafios como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno borderline, transtorno bipolar, dentre outros. Para começar, então, essa transformação, a gente inicia pela conceitualização cognitiva como uma jornada pela compreensão profunda do funcionamento humano e de sua aplicação clínica. E, Ana, então, o que é conceituação cognitiva mesmo? Então, a conceituação cognitiva é onde a gente vai compreender sobre o nosso paciente, desde o início de tudo, desde a sua infância, adolescência, as demandas atuais, a fase adulta, onde ele está. Como eu disse anteriormente, a conceituação cognitiva, para mim, é como se fosse um mapa que vai nos ajudar aí nesse direcionamento a como manejar, a demanda do nosso paciente. Lembrando que a conceituação cognitiva, por mais que seja algo estruturado, que a gente vai ver ao longo das nossas aulas, ela é moldável, Então, nós podemos estar mudando as informações sobre o nosso paciente ao longo dos atendimentos. E a gente inicia, em relação ao processo central, da conceituação cognitiva, que é esse elemento fundamental aí da terapia cognitivo-comportamental para a compreensão profunda do paciente, E nessa conceituação, há também aí uma integração de dados, Ou seja, a vida do nosso paciente, que organiza ali informações sobre os pensamentos do nosso paciente, sobre as crenças, as emoções e o comportamento de forma coerente, Comportamento que a gente entende enquanto demanda. Que pode aí estar mudando futuramente essa visão holística, que o Beck traz, que entende como elementos interagem, e contribuem para problemas atuais. Então, o que isso significa, Que ao longo da trajetória de vida, nós passamos por diversas situações. E essas situações trazem alguns pensamentos, algumas crenças que estão enraizadas, Então, a conceituação faz com que a gente tenha essa forma geral de enxergar nosso paciente também. E aí, a conceituação, ela é crucial na terapia cognitivo-comportamental. Enquanto em outras abordagens, a gente tem um processo no qual o paciente vai chegando a insights por ele mesmo, à medida em que há o diálogo terapêutico, ao questionamento terapêutico, Esse paciente, ele está ali na terapia e a cada sessão ele traz as situações que aconteceram na vida dele durante a semana e meio que está muito a cargo dele chegar às suas próprias conclusões e aos seus próprios insights. A terapia cognitivo-comportamental, como uma terapia estruturada, com início, meio e fim, focada em resultados específicos, ela vai desde o início
estruturar esse mapa do caminho. Desde o início, quando a gente conhece o paciente na primeira sessão, a gente vai já começar a elaborar algumas hipóteses diagnósticas. Na primeira tarefa de casa que a gente dá para o paciente na primeira sessão, às vezes até na segunda sessão, a gente vai pedir para o paciente começar a anotar os pensamentos automáticos. Então, lembra que a gente vai fazer a psicoeducação do paciente com relação ao modelo cognitivo, né? Então, esse paciente ele vai começar a identificar ali que pensamentos estavam por trás daquelas emoções, algumas vezes desafiadoras, disfóricas, que ele estava sentindo. À medida que ele foi identificando esses pensamentos automáticos, mais um pouco na frente, a gente vai passar para o paciente a tarefa de preencher o RPD de 3 colunas, né? Então, nesse RPD de 3 colunas, o registro de pensamentos disfuncionais, na primeira coluna ele vai preencher ali quais são os fatos que estão acontecendo, né? Na segunda coluna, ele vai estar colocando com relação às emoções que ele sentiu, e na terceira coluna ele vai estar colocando com relação aos pensamentos, né? Aos pensamentos que estiveram ali acontecendo, né? Lembrando que a gente entende na TCC que as emoções são consequência do pensamento e não o contrário, como se entende no senso comum, né? E aí, à medida que a gente vai identificando uma temática comum nesses pensamentos automáticos, a gente vai ajudando a compreender, o paciente a compreender, nesse processo colaborativo, que é o da conceitualização cognitiva, o que está por trás dos principais sofrimentos dele. Por isso, gente, a conceituação cognitiva é tão crucial, né? Porque todo o processo de intervenção em TCC, que é principalmente o de modificação de pensamentos automáticos, que mais na frente vai se transformar em um processo de modificação de crenças centrais ou de esquemas, né? Todo o processo interventivo vai se dar a partir da conceituação cognitiva. Ou seja, o nosso plano de tratamento precisa de uma conceituação cognitiva anterior. Como Yana falou, essa conceituação ela não é estanque, ela não é fixa, né? Ela vai sendo construída de forma colaborativa junto com o paciente. Então, constantemente, essa conceituação está em processo de modificação. E nesse processo, ela vai possibilitando que o tratamento seja eficaz, ela vai nos dando um norte com relação às intervenções que serão feitas, e ela ajuda o paciente a engajar no processo terapêutico, pois ele passa a se ver como protagonista do processo terapêutico, não como uma responsabilidade do terapeuta, que como se fosse um cirurgião, tem que ali fazer um processo interventivo em um corpo que está inerte e anestesiado. Mas não, essa não é a função da terapia. A terapia ela é muito mais como o trabalho de um personal trainer ou de um nutrólogo, né? Em que a gente está ali ao lado do paciente e o paciente, ao mesmo tempo, está exercendo as suas atividades, está assumindo o seu protagonismo de executar as mudanças que precisam acontecer na vida dele. E isso é
pede passo, né? Isso é aos poucos. A gente não coloca pressão na paciente, a gente não força o paciente a fazer mudanças que ele não se sinta preparado para isso, né? Mas desde a primeira sessão, ele já vai compreendendo, a partir dessa construção da conceituação cognitiva, que a participação dele é essencial para a sua própria melhora. Como então a gente faz a construção da conceituação nesse processo dinâmico? É tão interessante a gente pensar na construção, porque é onde o paciente começa, de fato, compreender o que ele pensa. E é um divisor de águas quando o paciente começa a pensar. É o que a gente chama de metacognição na TCC, na psicologia em si, que é pensar sobre o que você está pensando. E é justamente nessa fase que o paciente começa a compreender de fato em relação às suas emoções e ao seu comportamento. Isso se deve a uma conceituação cognitiva muito bem feita, né? E como é o colaborativo, o paciente também pode ter acesso à sua conceituação cognitiva, né? Que é uma dúvida também de muitas pessoas, né? Se o paciente pode ver a conceituação, né? Mas como é um processo colaborativo, tem a ver também com o vínculo entre terapeuta e paciente, então é importante, né? Até para o paciente começar a ver esse engajamento, como o Tiago falou, certo? E isso começa desde o primeiro encontro, não é mesmo, Iana? Exatamente. Daí a gente vai explorando as situações que estão trazendo questões para o paciente. Nós temos as situações desencadeadoras, ou seja, o que dispara o problema. Por exemplo, o paciente ele procurou a terapia porque ele não consegue apresentar trabalho na faculdade, né? Uhum. Ele está com muitas dificuldades. Toda vez que tem que apresentar trabalho, ele coloca um atestado, ou então ele coloca outros colegas para apresentar e diz que ele faz sozinho o trabalho escrito, né? Ele tenta utilizar estratégias compensatórias, né? Só que isso funciona por um tempo, né? Mas chega um momento em que isso não funciona mais. Um exemplo é no momento da apresentação da monografia ou do TCC, né? Ele se vê ali em uma situação em que não tem como ele colocar outras pessoas para apresentarem o trabalho, né? Então, quando ele está fazendo ali a disciplina, por exemplo, de TCC1, já fazendo o projeto, né? Ele já está ansioso com relação ao segundo semestre, no qual ele vai ter que defender o artigo dele, ou o TCC dele, ou a monografia, né? E aí a gente vai compreender quais emoções esse paciente está sentindo. Que sentimentos emergem quando passa pela mente dele esses pensamentos automáticos de que ele vai precisar apresentar a sua monografia? E lembrando que pensamentos automáticos não são somente em termos de texto ou de vozes na cabeça, né? Pensamentos automáticos também podem ser imagens, tá? Então, o pensamento automático que vem, por exemplo, é de ele apresentando o TCC dele ali na frente de todo mundo na faculdade e dando um branco e ele ficando com vergonha e as pessoas rindo dele, né? Então, esse pensamento automático vem na forma de imagem. E que emoções são disparadas por essa situação que eliciou esses pensamentos automáticos?
emoções normalmente disfóricas, desafiadoras, complicadas, né? Ele sente o coração dele bater mais rápido, a boca fica seca, ele tem vontade de sair correndo, ele se sente muito ansioso, se sente com o pensamento confuso, né? Então há um conjunto de emoções e sentimentos que comparecem aí. E em seguida, que comportamentos aparecem a partir desses pensamentos automáticos, dessa cena que aparece na cabeça dele, de ele apresentando o trabalho, dando um branco e as pessoas rindo dele? Bem, uma das coisas que ele pode se comportar, por exemplo, é querer trancar o curso. É trancar o curso, algumas pessoas fazem assim. Esse não é um comportamento muito funcional, né? É um comportamento de evitação. Outros vão ter um comportamento de hipercompensação. Vão estudar pra caramba, vão memorizar cada pedaço do texto, vão procurar várias formas de conseguir enfrentar a situação, mas ainda assim fugindo das emoções disfóricas. O que, na verdade, faz com que essa hipercompensação leve ele a ficar ainda mais ansioso e aumentar as chances dele ter o branco na hora da apresentação. Sim. Também há respostas fisiológicas, né, Iana? Exatamente, né? Quais são as sensações corporais aí que ele pode sentir, né? Uma das principais que a gente tem é a taquicardia, que é o coração ali acelerado, às vezes muito sudorese, né? O suor assim nas mãos, principalmente, por conta da ansiedade, do comportamento evitativo. E o comportamento mais fácil, né, que o paciente pode encontrar é de fato evitar, não começar a faltar ou cancelar a disciplina, sair do curso também, né? E sempre estar fugindo de apresentações dessa forma. A forma como ele está reagindo não vem do nada. Isso. Esses pensamentos automáticos, eles não partiram do nada. Eles vieram de uma história de vida, né? Então, quando você está atendendo o seu paciente, Ana, como você costuma fazer a investigação da história de vida desse paciente? Eu sempre faço uma investigação muito interessante para que o paciente se sinta mais à vontade. Isso é o primordial. Geralmente os pacientes sempre chegam falando a demanda principal para a gente, que é totalmente comum. Então, dessa demanda principal, eu faço um gancho, uma ponte, né? Eu começo a questionar em relação à infância dele, como que era, se, por exemplo, se é uma demanda de relação familiar, algum problema com algum dos genitores, né, ou com a mãe, ou com o pai, né, eu costumo fazer essa ponte, né, dessa relação na infância, como que era, se era um pai presente, se era uma mãe presente, o que é que na infância esse paciente sentia mais falta, e como essa falta foi se construindo durante a adolescência até a vida adulta, por exemplo, né? Então, é interessante sempre fazer essas pontes também entre a história de vida do paciente, tanto atualmente como atualmente, para a gente ter esse olhar, né? E um detalhe é que essa construção, essa investigação de raízes, não é feita somente em uma sessão. Uhum. Lá a primeira sessão é só o início de tudo. E geralmente, quando você chega lá na quinta sessão, você e o paciente percebem que a demanda que ele trouxe lá na primeira sessão não era a demanda principal. E isso diz Como isso é respeito comum? a isso, exatamente, a compreensão, né? Porque muitas vezes os pensamentos eles não são tão concretizados só um pensamento. Ele vai ser concreto quando você está verbalizando e se ouvindo.
ainda mais com um profissional ali te direcionando. Isso faz todo o diferencial. Isso também é uma diferença de amigo e psicólogo, né, que é Sim, importante sim. também deixar isso bem claro, né, essa é a diferença total, né, desse direcionamento mais profissional e racional, né, em relação à história de vida. E E quando também eu entre chat GPT e psicólogo, né? com certeza. Com certeza, com certeza, né. Então, esse vínculo também é construído daí, desde o primeiro oi no WhatsApp, né, como esse paciente vai estar, te dando liberdade para ouvir e acolher a sua história de vida, que é algo tão pessoal. Uhum. E aí, quando a gente está lidando com algumas questões psicopatológicas, notadamente os transtornos psicóticos e o transtorno bipolar, nós também temos fatores genéticos importantes que são predisponentes para a, para a instalação desse transtorno no paciente, né? Então, ao investigar a história de vida do paciente, a gente também precisa identificar os fatores ambientais e também genéticos do paciente, né? Então, se eu tenho um paciente que está fazendo um tratamento para dependência química, cabe eu compreender se eu tenho outros dependentes químicos, outros alcoólatras na família, né? Que isso aumenta as chances do paciente ter o mesmo tipo de dependência. Isso na história genética, na história familiar do paciente. E eu também preciso identificar os fatores ambientais, né? Como que o álcool e as outras substâncias foram sendo inseridos no dia a dia da vida familiar? Como que é o comportamento de beber para os pais, os tios, a mãe? Em que momentos há a estimulação por parte da família ou um excesso de disponibilidade de substâncias para consumo no contexto familiar ou no contexto social mais amplo, né? Então, tudo isso faz parte dessa investigação inicial que a gente precisa compreender com relação à história de vida, os fatores precipitantes e os fatores predisponentes para o transtorno do paciente. Quais são os erros comuns na conceituação cognitiva? O que você acha, Iana? Então, os erros comuns, até como o slide, né, vem trazendo, é em relação ao próprio foco do plano, para ser um plano eficaz ou não. Às vezes é o foco excessivo nos sintomas, você foca ali só no sintoma e esquece da história de vida do paciente. E só o sintoma não é importante, a história de vida do paciente é mais importante que o sintoma, e é mais importante também que um diagnóstico. E a falta também, que eu acho, do vínculo, dessa colaboração. Porque sem a colaboração não há conceituação cognitiva. Até porque a conceituação só é feita com a colaboração do paciente. Então, você não vai adivinhar a história de vida do paciente. Então, se não, não é um achismo, então o paciente deve colaborar 100%. Ele só vai colaborar com esse vínculo, né? Então, às vezes também deixar de revisar a sua conceituação, colocar informações novas, né, que vêm através das sessões, de cada sessão desse paciente. Também é um Uhum. erro bem comum, porque ela deve ser atualizada, né, porque a demanda pode mudar. Então, aplicar também padrões de forma rígida, ignorando a singularidade desse paciente, né, como o slide aqui tem trazido. E a complexidade de cada caso, porque cada paciente tem um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Então cada pessoa tem uma história também. E muito importante, né? Que é a parte do viés terapeuta.
que às vezes alguns terapeutas, por exemplo, erram na conceituação por colocar crenças suas, pensamentos seus, expectativas suas dentro da história de vida daquele paciente, né? Às vezes, a própria ansiedade do terapeuta atrapalha ali no processo, né, do paciente. Isso também é um erro bem comum, às vezes a ansiedade daquele paciente melhorar rápido. Só que é importante lembrar que é o tempo do paciente e não seu tempo. E aí a gente vê algumas questões aí quando o paciente ele traz questões que são tabu para o psicólogo, né? Uhum. Então, algumas vezes esse psicólogo ele vem de um background religioso, ele pode vir de um background de preconceito com relação à comunidade LGBTQIA+, né? Então, esses vieses do terapeuta podem atravessar o cuidado do paciente e resultar em uma conceituação cognitiva que não retrata exatamente a situação do paciente. Daí a importância de nós, enquanto terapeutas, estarmos fazendo a nossa própria terapia, né? Quando a gente está fazendo a terapia, a gente está conseguindo ali com o nosso psicólogo endereçar as nossas questões de uma forma que elas não prejudiquem o manejo do nosso paciente. Também temos a importância de fazer supervisão com psicólogos mais experientes que já ajudaram pacientes em situações semelhantes, pacientes com desafios semelhantes, né? Tudo isso ajuda a gente a minimizar o viés do terapeuta. Esse viés, entretanto, pelo fato de sermos humanos, ele sempre irá acontecer. Por isso que a conceituação precisa ser colaborativa. E o espírito do encontro terapêutico é um espírito de aprendizado, em que o paciente é o especialista sobre a própria vida dele. E eu sou especialista em psicologia, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, o meu espaço ali, quando eu me defronto com a história de vida do paciente, é de muito respeito, de muito carinho, de muito cuidado. Não é de impor minhas crenças, nem de impor as minhas soluções, tá bom? Exatamente. Assim como também a gente demonstra para o paciente que nós estudamos as estratégias e as técnicas psicológicas, estudamos a terapia cognitivo-comportamental e nós esperamos que ele se implique e se dedique na aplicação dessas técnicas e estratégias à vida dele. Perfeito. Então, como chegou nessa parte para mudar para a gravação, né? Eu vou precisar sair por conta do horário, tudo bem? Peço perdão, mas é porque é um evento que já estava marcado, né? Como a gente já havia conversado, mas estou à disposição. Foi um prazer estar presente nesse momento. Até a próxima, Iana. Até. Mas ó, aqui no slide, sua fotinha tá aqui, viu? Tá, sim. Sim. Ficou lindo, inclusive. E a ideia é justamente de pensar essa conceituação como um quebra-cabeças que a gente está montando junto com o paciente, né? Exatamente. Então, quais são, pessoal, as consequências que determinados estilos de enfrentamento trazem para o paciente? Bem, a gente tem um alívio imediato ao evitar situações difíceis, mas com custo de médio a longo prazo a gente tem isolamento social,
queda no desempenho no trabalho, estudos, piora de sintomas físicos como tensão, insônia, fadiga, além de perdas financeiras e redução de qualidade de vida. Então, a manutenção dessa mesma forma de enfrentamento vai trazer consequências semelhantes às que ele já tem tido durante a vida toda. Então, o processo de conceituação cognitiva, ali, que a gente vai trabalhando junto com o paciente, vai deixar isso muito patente para ele. Olha, as coisas têm funcionado desse jeito. Desde o ensino médio, você foge das apresentações em público. Você faz o trabalho escrito sozinho para ver se algum colega ou se o grupo te perdoa e apresenta o trabalho ali para você em público. Isso tem trazido consequências para você, e se você continuar fugindo dessas emoções, desses desafios, as consequências irão se manter, né? Embora inicialmente a gente tenha um alívio, uma sensação de libertação, né? Quando, por exemplo, o grupo foi complacente com a gente e aceitou apresentar o trabalho e a gente fazer o trabalho escrito todo, né? A gente perdeu ali uma oportunidade de desenvolver a habilidade de falar em público, de nos confrontar com essas emoções disfóricas, né? Então, eu, enquanto terapeuta, utilizando o questionamento socrático, ajudo o paciente a compreender como essas estratégias de evitação dele, essas estratégias de enfrentamento disfuncionais, têm levado a consequências que não são exatamente as consequências que ele deseja para a vida dele. Além disso, a gente também tem fatores de manutenção. O problema se mantém por mecanismos como evitação de gatilhos, comportamentos de segurança, checagens repetitivas, busca excessiva de reasseguramento e ciclos de ruminação. Esses padrões impedem a pessoa de testar novas respostas e reforçam a ideia de ameaça, incapacidade ou de rejeição. Então, quando esse paciente ele deixa de fazer a apresentação dele e se sente aliviado por não fazer essa apresentação, esse comportamento ele é mantido por reforço negativo, né? Lembra lá do behaviorismo, do conceito de reforço, né? Então, quando a gente tem uma resposta que aumenta a probabilidade, né? Uma consequência que aumenta a probabilidade de uma resposta ser repetida, eu tenho ali um reforço. E quando eu estou sentindo um alívio porque algo ruim deixou de acontecer, eu estou falando ali de um reforço negativo, né? Então eu fugi de algo disfórico e por isso eu me sinto aliviado, e isso aumenta as probabilidades de eu me comportar assim novamente. Só que nesse processo eu me sinto logo depois fracassado, incompetente e infeliz de novo. Gente, eu preciso chegar à conclusão de que não dá para continuar mais assim, né? Mas muitas vezes o paciente já chegou a essa conclusão sozinho. Ele já percebeu, sem a terapia, por exemplo, que beber demais quando ele está com raiva da esposa não gera boas consequências. Mas
ele volta a beber de novo. E aí entra o espaço da terapia, né? No espaço da terapia, a gente vai acolher a emoção do paciente. A gente vai validar esse paciente. A gente vai compreender junto com ele, de uma forma empática, que ele estava procurando fazer o melhor que ele podia com as ferramentas que ele tinha. Mas que nesse momento em que ele está na terapia e que ele contratou um profissional para ajudá-lo nesse contexto, a gente precisa começar a mudar. E não utilizar as mesmas estratégias de enfrentamento que se utilizava antes. Estratégias de enfrentamento que podem ser, por exemplo, procrastinação, excesso de trabalho para não sentir, isolamento, uso de álcool ou outras substâncias para desligar, distração constante na tela, ficar todo o tempo no TikTok, Instagram ali, rolando uma coisa após o outro, compulsão para agradar os outros, hipercompensar, procurando, assim, demonstrar ser exatamente o contrário daquilo que as outras pessoas acham que você é. Então, em ansiedade, isso pode aparecer como ficar adiando conversas difíceis. Em depressão, pode aparecer como ficar deitado na cama, ruminando pensamentos negativos, lembrando de coisas ruins, chorando, ou simplesmente ali deitado, tentando dormir, e depois dormir mais, e depois dormir de novo. Então, gente, essas estratégias, elas não estão funcionando com o paciente. E a gente vai entender como essas estratégias também vêm sendo reforçadas dentro do contexto do paciente. A manutenção dessas estratégias também depende do ambiente, a família, por exemplo, que protege demais ou critica demais, colegas que reforçam a evitação ao assumir tarefas, parceiros que desistem de conversar após conflitos e redes sociais que validam o afastamento. Esses padrões podem reduzir em curto prazo o desconforto, mas acabam fortalecendo os problemas e dificultam as mudanças duradouras. Vamos falar, por exemplo, do senhor José, tá? Ele tem uma história de solidão, ele tem uma rotina intensa, ele sempre está trabalhando, um trabalho após o outro, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite. Ele, por exemplo, veio de um contexto de muita falta de recursos financeiros, de falta de alimentação na família, né? E aos 65 anos, ele tem uma trajetória de vida já longa, com desafios acumulados ao longo desse tempo todo. Além disso, ele é viúvo. Ele vive a perda e a ausência da companheira dele de anos em todo esse cotidiano. Ele trabalha como taxista e mesmo com 65 anos, ele segue trabalhando em uma rotina contínua e exigente. Tem 3 filhos e nenhum desses filhos mora com ele, o que faz ele se sentir mais isolado, solitário, e leva ele a querer trabalhar ainda mais, já que em casa ele vai estar tão sozinho, não vai ter ninguém para estar ali com ele, compartilhando emoções, um jogo de futebol, compartilhando uma comida gostosa, né? E aí esse comportamento de trabalhar cada vez mais ainda amplifica o seu isolamento. Vamos pensar um pouco com relação a esse senhor José ao montar essas pecinhas da conceituação cognitiva. Como a conceituação cognitiva ajudaria você, enquanto terapeuta, e o seu José, enquanto paciente, a
tratar as suas demandas, a tratar a sua depressão, o seu isolamento, a sua solidão e o seu luto. Pensa um pouquinho. A conceituação cognitiva é esse mapa terapêutico. Terapeuta e paciente visualizam dificuldades de forma clara. Também conseguimos identificar pontos de intervenção, identificação de áreas estratégicas para a ação terapêutica. Também temos um sentido de direção, de progressão, um caminho para o qual seguir. A gente tem clareza com relação a qual é o próximo passo no tratamento. E como isso é alinhado junto com o paciente, a gente tem uma compreensão compartilhada. À medida que a gente vai montando esse quebra-cabeças, a cena mais ampla vai ficando mais clara. E com isso a gente tem um aumento do engajamento do paciente após um período de um momento de aumento dos desafios que o paciente tem de se defrontar com suas próprias dificuldades. Então, eu costumo dizer para o paciente que a melhora terapêutica, ela não é linear. A gente tem, e é esperado que haja no processo terapêutico, momentos de piora, momentos em que vai ficar dando vontade de desmarcar a sessão, eu vou me sentir desanimado, achando que as coisas não estão melhorando, né? Mas justamente neste momento é o momento em que eu mais estou precisando da terapia. Então é este momento em que nós vamos estar ali juntos com o paciente, apoiando ele, mostrando para ele que este momento ele é esperado, mas que a gente vai ter uma melhora. Com relação ao seu José, a gente observa uma estratégia compensatória disfuncional, que é o excesso de trabalho. Com o excesso de trabalho, ele fica cada vez mais isolado. E a cada vez que ele se sente mais isolado, ele trabalha mais. Olha aí, um ciclo de funcionamento disfuncional. À medida que a gente conversar sobre essas emoções de solidão e isolamento, ele pode começar a chegar à conclusão de que isso não está colocando ele num lugar muito legal, que as necessidades deles não estão sendo satisfeitas, que ele, mesmo após a morte da esposa, ele precisa se vincular novamente às pessoas, se vincular verdadeiramente, se vincular de pessoa para pessoa e não de taxista com cliente, né? Mas ele precisa de uma vinculação verdadeira, né? De gente que gosta dele e que também diz para ele, olha, as coisas não são bem assim, né? E aí, como parte do processo terapêutico ali acordado junto com o seu José, uma das tarefas, por exemplo, pode ser de uma vez por semana ele ir visitar os netinhos dele, ou ele pegar o táxi dele e levar os netinhos para passear no parque. Veja só, esse primeiro passo dele chegar e, depois de meses, talvez anos,
entrar em contato com o filho, com os filhos e se aproximar dos netinhos, não vai ser fácil, né? E aí a gente precisa desenvolver essa estratégia de enfrentamento funcional com ele no espaço terapêutico, no espaço que é seguro. Daí eu posso, por exemplo, fazer um roleplay com ele, no qual ali na sessão ele, em um determinado momento em que eu já utilizei uma técnica de relaxamento, ele já está ali bem à vontade, a gente faz de conta de que eu, terapeuta, sou o filho dele e ele vai chegar e dizer para mim que ele deseja passear com os netinhos. Então, eu estou utilizando aí uma técnica chamada roleplay. Essa técnica, ela só foi utilizada porque antes eu consegui, na conceituação cognitiva, compreender o mecanismo de funcionamento do José. E ele só vai aderir a esta técnica uma vez que eu ajude ele a entender que essa prática que pode estar parecendo meio chata, sem graça, um negócio de teatro que ele nunca fez, ele não tem o mínimo interesse, eu ajude ele a entender que dentro daqueles objetivos terapêuticos que a gente delineou juntos, essa técnica ela é muito importante. Então, a gente precisa passar por isso. E que ele não precisa fazer de forma perfeita, ele não precisa falar comigo como alguém que está vendendo uma Ferrari, extremamente simpático e cheio de habilidades ali de conquista, né? Mas que a gente espera ali que naquele primeiro momento, naquele primeiro diálogo do roleplay, ele consiga se imaginar conversando com o filho dele em uma situação de vulnerabilidade, demonstrando que ele se importa com os netinhos dele e que ele precisa de contato humano. Imagina como vai ser para a família do seu José as primeiras vezes que ele fizer isso. Vai ser muito estranho, né? Mas eu já preparei ele para isso ali na terapia, tá? A gente já conversou sobre isso. Daí, daqui a alguns meses, em que ele já tem essa rotina de sair para passear com os netinhos, de visitar os filhos, a gente vai revisitar a conceituação cognitiva e o plano terapêutico. E olha só, se não fosse a conceituação cognitiva, dificilmente ele se daria conta de como foi importante para atender às necessidades que ele tinha de contato humano, de companhia, de amor e carinho, ter tomado essas decisões difíceis de corajosamente se reaproximar das pessoas. E este comportamento saudável, ele será generalizado para outros comportamentos saudáveis, gente. Assim como quando eu tenho um mecanismo de evitação e eu fico evitando conflitos e eu me calo e me isolo, e ao ver que isso funciona, eu passo a me calar e me isolar em outras relações, no trabalho, com amigos, né?
e aí eu tenho um processo de falta de intimidade nas relações e vou me sentindo cada vez menos autêntico, aceito e verdadeiro. Comportamentos saudáveis também são generalizados. Esse aumento daquilo que a gente chama de autoeficácia, quando o seu José começou a implementar essas pequenas, mas dificílimas mudanças na vida dele, vão generalizar para outros contatos. E, de repente, ele vai começar a identificar que mesmo com 65 anos, ele ainda tem a necessidade de sexo, ele ainda tem a necessidade de carinho, ele ainda merece ter amigos de verdade, tá? E aí esses serão novos desafios que a gente vai acrescentar ali no plano terapêutico, levando em consideração a nossa conceituação cognitiva. Entende como, nesse processo colaborativo do terapeuta com o paciente e do paciente com o terapeuta, a conceituação cognitiva possibilitará que o paciente tenha uma vida melhor, mais saudável e com formas de enfrentamento que possibilitam para ele enfrentar outros desafios que vão aparecer na vida dele. Por isso, a conceituação cognitiva, ou seja, esse quebra-cabeças que a gente vai montando junto com o paciente, ele é a espinha dorsal da terapia cognitivo-comportamental. Ela é o alicerce para toda a prática terapêutica. Ela vai nos ajudar a formular intervenções eficazes. Não adianta eu pegar o livro de técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Não adianta eu abrir o livro e procurar alguma técnica que seja mais legal e divertida para aplicar na sessão. Não, isso não é terapia cognitivo-comportamental. E eu tenho dúvida se isso é terapia, né? As nossas intervenções, elas precisam estar dentro de um contexto. E esse contexto se chama conceituação cognitiva. E ela é eficaz também porque eu empodero o paciente. Eu ajudo o paciente a observar que ele é protagonista do processo de melhora dele. E ao enxergar a situação dele atual na conceituação cognitiva e ao enxergar aonde a gente quer chegar no plano terapêutico, eu posso justificar, conscientizar, psicoeducar o paciente a respeito da aplicação das técnicas, das estratégias, a execução das tarefas de casa que são tão necessárias para o funcionamento da terapia no modelo cognitivo-comportamental. Então, essa é a introdução da conceituação cognitiva. Na próxima aula, nós vamos observar como que esse processo de conceituação cognitiva, ele vai se dando também à medida que a gente identifica os padrões cognitivos do paciente. Lembra o que eu falei mais cedo sobre o RPD? E à medida que o paciente vai identificando os pensamentos automáticos, a gente vai compreendendo que existe uma
temática comum nos vários pensamentos automáticos dele, né? Então, na próxima aula, a gente vai aprender a identificar esses padrões cognitivos, notadamente através de algumas ferramentas como o RPD de 3 colunas, de 5 colunas e o próprio formulário de conceituação cognitiva, tá? Na aula seguinte, nós teremos a identificação de crenças nucleares através da seta descendente. E na última aula, nós vamos construir o mapa cognitivo dos nossos pacientes modelo. Encontro vocês nas próximas aulas.